Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade à correção da atividade que nós iniciamos na última aula. Tá? Usando as razões trigonométricas no triângulo retângulo, determine as medidas x e y indicadas na figura, em centímetros. Em seguida, determine a área do losango ABCD. Então, nós temos aqui um losango. As duas diagonais se interceptam formando um ângulo de 90 graus. Isso quer dizer que elas são perpendiculares. E em um desses triângulos retângulos, nós temos um ângulo de 30 graus, a hipotenusa valendo 40 centímetros e os dois catetos, um medindo x e o outro y. Repare que cada cateto representa metade de uma diagonal, tá? E com relação a esse ângulo de 30 graus, o x é o cateto adjacente, o y é o cateto oposto. Vamos primeiro determinar o valor de x, que é o cateto adjacente. Nós temos o cateto adjacente e a hipotenusa. A razão trigonométrica que relaciona cateto adjacente e hipotenusa é a razão cosseno. Então, o cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente, que vale x, dividido pela hipotenusa, que vale 40. Se vocês lembrarem lá da tabela, o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2, igual a x sobre 40. Fazendo meio pelos extremos, 2 vezes x dá 2x, 40 que multiplica a raiz de 3, 40 raiz de 3. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. 40 dividido por 2 dá 20 raiz de 3. Então, acabamos de determinar aí o valor de x. A função que relaciona cateto oposto e hipotenusa é a razão seno. Seno de 30 igual ao cateto oposto, que vale y, dividido pela hipotenusa, que vale 40. O seno de 30 vale o meio, igual a y sobre 40. Fazendo meio pelos extremos, 2 vezes y, 2y, e 40 vezes 1, 40. O 2 que está multiplicando passa dividindo, 40 dividido por 2 dá 20. Então, o valor de y é 20. Observe que o x é a metade da diagonal maior, tá? A metade é 20 raiz de 3, então a diagonal maior completa é 20 raiz de 3 mais 20 raiz de 3, que dá 40 raiz de 3. Já a diagonal menor vale 20, então 20 mais 20, 40, tá bom? Esses dois valores servirão para determinarmos a área do losango. A área do losango é dada pelo produto das diagonais, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. A diagonal maior, como já falamos aqui, vale 40 raiz de 3, vezes a diagonal menor, que vale 40, dividido por 2. Aqui eu posso resolver da seguinte maneira. Eu posso dividir 40 por 2, que dá 20. 20 vezes 40 raiz de 3 dá 800 raiz de 3. Então, a área do losango ABCD vale 800 raiz de 3. Na terceira questão, as medidas das diagonais de um losango são expressas em centímetro pelas raízes da equação x² menos 36x mais 308 igual a 0. Qual é a área desse losango? Observe que eu já tive que utilizar aí, na questão anterior, uma ferramenta que é o Teorema de Pitágoras. E já na terceira eu vou ter que usar a fórmula de Bhaskara para determinar as duas raízes dessa equação de segundo grau. Tá? Primeiro, nós vamos calcular o determinante, que é b² menos 4 vezes a vezes c. O discriminante, né? Na verdade.
Então, b vale menos 36, é quem multiplica x ao quadrado, menos 4 vezes 1, que vale 4, vezes c, que vale 308. Menos 36 ao quadrado dá 1.296, menos 4 vezes 1, 4, vezes 308, 1.232. 1.296 menos 1.232 dá 64. A segunda parte da fórmula de Bhaskara é essa aqui. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, dividido por 2a. X é igual a menos o valor de b, que vale menos 36, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, que é 64, dividido por 2 vezes a, que vale 1. Menos vezes menos dá mais, o 36 fica positivo. A raiz quadrada de 64 vale 8, dividido por 2 vezes 1, que vale 2. Para o x', nós vamos usar o sinal negativo. 36 menos 8 dá 28, dividido por 2, 14. E o x duas linhas, vamos usar o sinal positivo. 36 mais 8 dá 44, dividido por 2, 22. Então, as raízes correspondem às diagonais. Diagonal menor 14 e a maior 22. Para achar a área do losango, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. A diagonal maior é 22, vezes a menor, que é 14, dividido por 2. Para facilitar, vocês podem dividir logo 14 por 2, que dá 7. 7 vezes 22 dá 154 centímetros quadrados. Essa é a área do losango. Quarta questão. Calcule a medida x da figura e a área do losango. Para determinar a medida x, de novo eu vou considerar um desses triângulos retângulos aqui no losango. A hipotenusa vale 10, os catetos valem 2x e x. Então, 10 ao quadrado igual a 2x ao quadrado, entre parênteses, muito importante esse parêntese, mais x ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100. Tanto 2 como x ficam elevados ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 e x ao quadrado, mais x elevado ao quadrado. 4x ao quadrado mais 1x ao quadrado dá 5x ao quadrado. Esse 5 que está multiplicando passa para cá dividindo. 100 dividido por 5 dá 20. Para eliminar esse quadrado do x, eu coloco uma raiz quadrada no segundo membro e uma raiz quadrada no primeiro membro. A raiz se anula com o quadrado, sobra x. E a raiz de 20, na forma mais simples, é 2 raiz de 5. É a forma simplificada da raiz quadrada de 20. Nós já estudamos aí simplificação de radicais. Depois, agora eu vou calcular a área do losango. Lembrando que o x é 2 raiz de 5. Então, o x é a metade da diagonal menor. Se aqui é 2 raiz de 5, aqui também é 2 raiz de 5. 2 raiz de 5 mais 2 raiz de 5 dá 4 raiz de 5. Já a diagonal maior, a metade é 2x. Ou seja, 2 vezes 2 raiz de 5, que dá 4 raiz de 5. 4 raiz de 5 mais 4 raiz de 5, 8 raiz de 5. Vou substituir esses valores aqui agora. Diagonal maior, 8 raiz de 5. Diagonal menor, 4 raiz de 5, dividido por 2. Tá? 8 vezes 4 dá 32, raiz de 5. 32 raiz de 5 dividido por 2, né? Ou então eu posso fazer assim. Eu posso multiplicar 8 vezes 4, que dá 32, e raiz de 5 vezes raiz de 5, que dá raiz de 25. Mas nós sabemos que a raiz de 25 vale 5. Tudo dividido por 2, tá certo? 32 dividido por 2 dá 16.
16 vezes 5 dá 160. Dividido por 2, né? Esse 160, pessoal, pode ser a multiplicação também do 32 pelo 5, resolvendo de maneira direta, tá? 32 vezes 5 dá 160, dividido por 2, 80. Ou então eu divido 32 por 2, que dá 16, e 16 vezes 5 também dá 80. Vocês podem resolver dessas duas maneiras, tá? Então a área do losango vale 80. Na quinta questão, o quadrilátero ABCD é um losango no qual está escrito uma circunferência de raio 2 centímetros. Inscrita quer dizer que se encontra dentro do losango, tá? Se por acaso fosse circunscrita, o losango estaria dentro da circunferência, tá bom? Sabendo que o segmento OA vale x, esse segmentozinho aqui, que a metade da diagonal maior vale x. E o segmento OB, que a metade da diagonal menor vale y. Determine, 2 pontos, as medidas de x e y. Primeiro vamos calcular o valor de x. Para isso eu vou considerar esse triângulozinho retângulo, onde a hipotenusa é x e esses 2 centímetros em relação ao ângulo de 30 graus é o cateto oposto. Cateto oposto e hipotenusa refere-se à função seno, tá? O seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O seno de 30 vale 1 meio igual a 2 dividido por x. Fazendo o meio pelos extremos, x vezes 1 dá x e 2 vezes 2, 4. Então, a metade da diagonal maior vale 4. Isso quer dizer que a diagonal maior completa vale 8. Para calcular o valor de y, vamos considerar esse triângulo retângulo aqui, tá bom? Com relação ao ângulo de 60 graus, o 2 é o cateto oposto e de frente ao ângulo de 90 graus aqui é a hipotenusa, que vale y. Cateto oposto e hipotenusa, de novo a função seno. Então, seno de 60 é igual a cateto oposto, que vale 2, dividido pela hipotenusa, que vale y. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2, igual a 2 sobre y. Fazendo meio pelos extremos, raiz de 3 que multiplica y dá raiz de 3y, e 2 vezes 2, 4. A raiz de 3 que está multiplicando passa dividindo, y é igual a 4 raiz de 3. Como a raiz se encontra no denominador, nós vamos ter que aplicar um processo chamado de racionalização. Assunto esse já estudado com vocês aqui no ano. Então, a gente multiplica pela raiz de 3 aqui em cima, pela raiz de 3 aqui embaixo, 4 raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9, que vale 3. Então, y vale 4 raiz de 3 sobre 3. É a metade da diagonal menor, tá? Então, a diagonal menor inteira vale 8 raiz de 3 sobre 3, tá bom? No item B, a área do losango ABCD. Para calcular a área, nós vamos de novo usar a equação diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. A diagonal maior vale 8, né? Já que a metade vale 4. E a diagonal menor, 8 raiz de 3 sobre 3, já que a metade vale 4 raiz de 3 sobre 3. Tudo dividido por 2. 8 vezes 8 dá 64, raiz de 3 sobre 3 dividido por 2. Nós podemos resolver isso aqui, né? Através de um atalho rápido, que é fazendo isso aqui, ó, dividido 64 por 2. 64 por 2 dá 32, raiz de 3 sobre 3. Essa é a área desse losango. Tá bom, turma? Então é isso. Nós resolveremos as outras questões
na nossa próxima aula, tirando todas as dúvidas aí com vocês no nosso plantão. Um abraço e até a próxima aula.